Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais, mentora de relacionamento e reconquista, e que bom ter você aqui. Para você que ainda não me conhece, aproveita, me segue nas redes sociais, me segue no Instagram, @caroline.lemosf. Para você que está me acompanhando pelo canal do YouTube, além de estar me escutando, está me vendo, é muito bom ter você aqui. Já aproveita, já se inscreve no canal, já ativa as notificações para poder receber esse conteúdo que eu posto aqui semanalmente em tempo real. É muito bom para mim poder ter esse espaço aqui para compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento, um pouco da minha paixão por relacionamento, da minha paixão por desenvolvimento pessoal. Afinal, é uma coisa que eu amo falar, eu amo trazer e ver o desenvolvimento das pessoas. Semana passada eu falei sobre o comportamento passivo-agressivo, que foi sugestão de uma pessoa que me segue. E hoje eu vou trazer outra sugestão de uma pessoa que me segue. Então, para você que ainda não me segue aqui no Spotify, já aproveita, já segue, já me acompanha aí para você receber sempre os conteúdos. Já deixa aí as estrelinhas sobre o que você acha desses episódios, como você tem acompanhado, e aproveita e compartilha. Quem está no YouTube também, aproveita, compartilha com os amigos, compartilha com as amigas, compartilha aí com a família, para que a gente possa chegar ao máximo de pessoas possíveis para impactar essas pessoas com o desenvolvimento pessoal, com a construção de um relacionamento acima da média, com a construção de um relacionamento saudável e, acima de tudo, que você possa se fortalecer enquanto pessoa para construir excelentes relações. A pergunta dessa semana me deixou bem intrigada, que a pessoa me mandou assim: Carol, o que faz um relacionamento chegar ao fim? Você está falando aí sobre término, você está falando aí sobre reconquista, sobre relacionamento, mas o que realmente faz um relacionamento chegar ao fim? Ao vivo é assim, né? A gente comete os erros e vai tentando aí corrigir. Então vamos lá, a pessoa está tentando falar rápido e aí embola tudo. Para quem já me acompanha aqui, sabe que eu tenho TDAH, então sabe que tem dias que eu tô mais acelerada, que você tá ligando aí duas vezes. Então vamos juntos para que a gente possa construir esse momento, né? Vocês me suportando, vocês ali, sabe? Entendendo um pouquinho quem é Carol, quem acompanha já há um tempo no Spotify ou nas redes de podcast já sabe um pouquinho de como eu sou, quem eu sou. Quem tá chegando no YouTube já vai se acostumando aí com essa pessoa aqui, tá? E aí a pergunta foi essa: o que leva um relacionamento ao fim? Tem vários fatores que levam um relacionamento ao fim, mas um dos principais pontos de decidir um rompimento da relação é a falta de admiração daquela pessoa. Quando o amor ele pode existir, o amor pode estar ali presente, mas quando a gente deixa de admirar aquela pessoa, quando a gente deixa de admirar o outro, a gente começa aos poucos a se afastar da relação. Por quê? O que te fez se conectar com essa pessoa foi justamente porque você admirava ela. O amor, ele surgiu depois da paixão, mas ele começa com a admiração. Quando nós admiramos a pessoa que nós amamos, nós compreendemos a importância e o valor dela na nossa vida. O que faz com que uma pessoa deixe de admirar a outra? Os comportamentos, a falta de equilíbrio emocional, os comportamentos que muitas vezes são comportamentos agressivos, comportamentos tóxicos, comportamentos que não trazem uma determinada importância sobre quem é essa pessoa. Então, esses comportamentos fazem com que você deixe de admirar a pessoa que você ama. Carol, existem outros fatores? Existe a traição, a falta de atenção, a falta de cuidado, a falta de carinho, a falta de prioridade, vários. Mas se você observar, tudo isso acaba empacotado na questão da admiração. Uma pessoa que te trai, quando você decide romper essa relação, você decidiu romper porque você perdeu a admiração, quebrou um vínculo ali, quebrou um elo. Então você diz assim: eu não admiro mais essa pessoa, eu não consigo admirar, porque um dos pontos que me fazia admirar essa pessoa era justamente a fidelidade, a lealdade dessa pessoa. E quando a pessoa quebra esse elo, não tem mais por que continuar aqui. Então, quando a gente olha para a admiração dentro de um relacionamento, como essa admiração é formada?
E aí é um ponto que eu acho fantástico, é que assim, muitas mulheres, elas entram em uma relação, ou a criatura se apaixona ali por ela, justamente pelo posicionamento que ela tem, pelo jeito que ela é, pelas qualidades que ela tem, e ela entra na relação e ela começa a se anular para poder pertencer a essa relação. Não, eu preciso fazer isso para que ele goste, eu preciso fazer aquilo para que ele goste, eu preciso fazer aquilo outro para poder agradar ele, mas não consegue entender que ele se apaixonou por você justamente por quem você é, pelas suas características. E ela começa a mudar tanto quem ela é, que chega um momento que o outro deixa de conhecer quem ela é. E aí começa a se afastar nessa relação. O mesmo acontece com os homens. No início era carinhoso, no início era atencioso, no início era romântico, e aos poucos foi deixando de ser. E vai afastando essa mulher da relação, vai fazendo com que essa mulher perca a admiração por ele. Então a admiração, ela é algo que é construído diariamente dentro de um relacionamento. Muitas relações, elas acabam entrando em crise porque o casal esquece que precisa ser admirado pelo outro. E aí, o ponto-chave, você vai sendo quem você nem se preocupa dentro da relação, agindo de qualquer jeito, tratando essa pessoa que está do teu lado mal, sendo explosiva, não se importando, não cuidando. E aos poucos essa pessoa vai olhando para você e vai dizendo assim, nossa, olha como ele cuida de mim, olha como ela cuida de mim. Olha a importância que ela dá aqui para mim. E aos poucos ela vai dizendo assim, por que eu admiro essa pessoa mesmo? Se eu me sinto sobrecarregada, se eu me sinto sobrecarregado, se os comportamentos dela me trazem ciúmes, insegurança, o porquê eu amo essa pessoa? O porquê eu deveria estar com essa pessoa? E aí começam os questionamentos de qual o sentido dessa relação. Por isso que muitos relacionamentos chegam ao fim. E aí as pessoas acreditam que chegou ao fim, o que é que eu tenho que fazer? Desesperadamente eu preciso mostrar para aquela pessoa que eu amo. E eu tento fazer isso com as palavras. Então eu vou falar tudo o que eu sinto. Quando eu faço isso, eu afasto o outro. Porque o outro, ele já não me admira. Então quando eu entro naquele ponto de desespero, a admiração, ela começa a realmente ser perdida ali. O resquício, o fiasco ali que existia, a faísquinha que existia de admiração, ela começa a ser perdida. Por quê? Porque você começa a ter comportamentos impulsivos que o outro começa a te olhar de uma forma diferente. Então, se você está vivendo um relacionamento, tente ser uma pessoa que o outro vai te admirar. Tente ser uma pessoa que o outro vai olhar para você de uma forma que encanta. Ele vai se apaixonar por você todos os dias. Ele vai olhar para você e vai dizer, nossa, que mulher inteligente, que homem inteligente. Nossa, como ela é parceira. Ela topa tudo. Mesmo coisas que ela não gosta, ela tá ali do meu lado. Ela continua sendo aquela mulher do início da relação que topava tudo. Que sempre estava ali se conectando comigo. Então isso vai ajudando na construção do relacionamento. Quando você vai perdendo a admiração, você começa a entrar em uma competição. Quem pode mais? Quem faz mais? Quem fez isso? Quem deixou de fazer? Então essa competição que vocês começam a entrar acaba não sendo saudável para o relacionamento. Acaba não trazendo um vínculo que é um vínculo afetivo, um vínculo positivo para essa relação. Então comece a olhar para esse vínculo, para esse momento de casal, como um momento de dizer assim, mas o que eu admiro nessa pessoa? E todos os dias se pergunte, o que eu admiro nessa pessoa? O que essa pessoa faz que eu posso admirar ela? E todos os dias você também se questione, o que é que eu tenho que essa pessoa pode me admirar? O que é que eu estou fazendo para essa pessoa, para que eu seja um motivo de admiração dela? Como eu tenho me posicionado dentro desse relacionamento? Será que eu trago segurança? Será que eu faço com que ela se sinta amada? Com que ele se sinta amado? Será que eu consigo escutar? Será que eu consigo cuidar? Será que eu consigo acolher? O que que eu faço para que essa pessoa ela me admire? O que que eu faço para que essa pessoa ela olhe para mim de forma diferente? Isso tudo vai ajudar a você construir um relacionamento com base sólida. Isso tudo vai te ajudar a superar os momentos de dificuldade. Porque não existe, mesmo que exista amor, sem admiração, o amor ele começa a se apagar. E muitas vezes nós perdemos a admiração da pessoa que amamos por coisas pequenas, pelos detalhes que nós esquecemos de ir alimentando diariamente. Na época da conquista, na época do apaixonamento, esses detalhes eles eram alimentados de forma esplêndida.
mas aos poucos eles foram deixando de ser alimentados e aos poucos a admiração também vai se perdendo. Um relacionamento, ele começa pelos detalhes, o apaixonamento ele começa pelos detalhes, o amor ele é nutrido pelos detalhes. Mas com o passar do tempo, se esses detalhes não continuam sendo nutridos, o amor vai se perdendo, a admiração vai se perdendo, até que a relação chega a um rompimento. E aí o que é interessante, muitos casais entram no desespero. Muitas pessoas entram no desespero quando essa relação chega ao fim, porque precisa conquistar a qualquer custo. Mas o que você fez durante todo o processo que vocês estavam juntos? Quais foram as mudanças que você decidiu fazer para poder reconquistar essa pessoa? Quais foram as mudanças que você decidiu transbordar nessa relação para que vocês se conectassem emocionalmente? A vulnerabilidade, o cuidado, o amor, a parceria, o companheirismo, o que foi que você foi transbordando ali? Para que esse apaixonamento ele fosse real, para que esse apaixonamento ele realmente estivesse ali presente. O que é que você faz diariamente para que exista admiração no seu relacionamento? Quando você para pensar na relação, e é interessante que quando você trabalha com relacionamento, você vê várias fases. Pelo menos eu acompanho várias fases. Eu acompanho a fase do namoro, e aí você vê aquelas brigas, aquelas confusões, muitas vezes por coisas pequenas, por coisas sem sentido, mas os dois se amam tanto, é um amor tão lindo, mas eles não conseguem se encaixar, eles não conseguem se ajustar ali. Ou até se ajustam, mas tem algumas coisinhas que ainda precisa melhorar. Aí você vem para a fase do noivado, é uma fase que tá mais ali, aquela coisa, pensando no casamento e tal. Aí vem a fase do casamento. E a admiração, ela vai se perdendo aos poucos. Ela vai se perdendo um pouco no namoro, um pouco no noivado, um pouco no casamento. E a gente não vai percebendo. E não vai percebendo porque, me ama. Então não vai me deixar. Me ama, então não vai ser capaz de sair da minha vida. Essa pessoa me ama, logo ela não vai ser capaz de me abandonar. Mas em nenhum momento a gente pensa assim, e se essa pessoa deixar de me amar? E se essa pessoa parar de me admirar? E se essa pessoa um dia decidir sair da minha vida? Porque eu não tô sendo uma pessoa que ela pode se apoiar, que ela pode contar, que ela pode querer ter como parceria. E se? O problema é que quando a gente está em uma relação, a gente tem tanta certeza que aquela outra pessoa não vai sair da nossa vida, que a gente não se preocupa com si. A gente se segura nessa certeza, nessa falsa certeza de que essa pessoa vai ficar aí para sempre na nossa vida, que a gente não pensa no si. E aí só vai empurrando com a barriga, vai fazendo o que a gente quer, o que a gente bem entende, trata as pessoas de fora no maior amor do mundo, no maior acolhimento, na maior atenção, no maior cuidado, mas não trata da mesma forma as pessoas que estão dentro de casa. E se essa relação chegasse ao fim? O que você faria? O que você mudaria hoje? E se a sua relação entrasse em uma crise? O que você precisaria construir para poder tirar ela dessa crise? E se o seu parceiro, a sua esposa, o seu esposo, a sua noiva, o seu noivo, o seu namorado chegasse para você hoje e dissesse: não dá mais, eu não te admiro mais, eu não te amo mais, eu não gosto mais de você, o que você faria? Quais são os pontos que você precisaria mudar para poder reconstruir essa relação? E se você tomasse decisões antes dessa relação terminar? E se você movimentasse o que era necessário, você fizesse o que era possível para que esse relacionamento fosse alimentado, apimentado e construído todos os dias? Será que você não estaria vivendo hoje uma lua de mel? Será que você não estaria vivendo hoje a fase do apaixonamento? Eu não esqueço uma frase que um paciente um dia me disse. Por que quando a gente começa, existe tanta intensidade, existe tanto amor, existe tanta entrega, existe tanta admiração, mas com o passar do tempo, a gente nem lembra de mandar uma mensagem? Por que isso acontece? Não poderia ser como era no início? Poderia, deveria, se nós tivéssemos comprometimento em fazer a relação dar certo todos os dias, sem desistir. Muitas vezes, nós só percebemos que aquela relação poderia dar certo quando o fim é decretado. E eu não espero que você se dê conta
que essa relação poderia dar certo apenas quando o fim é decretado. Construa todos os dias o relacionamento que você deseja ter. Roube os sorrisos da pessoa que você ama. Faça com que ela te admire. Faça com que ela olhe para você com um brilho nos olhos. Faça com que ela queira estar na sua presença. Isso faz toda a diferença. E é tão gostoso você poder admirar a pessoa que você ama. É tão gostoso você olhar para essa pessoa e dizer assim: nossa, eu sou apaixonada pela pessoa mais linda do mundo. Eu sou apaixonada pela pessoa mais competente do mundo. Eu sou apaixonado, eu admiro o cara mais fantástico do mundo. Porque ninguém deveria ocupar teu pensamento como o melhor, como a pessoa mais inteligente, como a pessoa mais sedutora, como a pessoa mais admirável do que a pessoa que você ama. Então, que você possa escolher construir todos os dias o seu relacionamento da melhor forma possível. E que seu relacionamento não seja um casamento chato, um casamento tanto faz, um casamento que vamos ver o que vai dar, mas que você faça acontecer esse relacionamento, independente se é um casamento, para que você não sofra numa tentativa de reconquista, ou para que você não sofra na questão de perder a pessoa da minha vida. Porque essa é a pior dor que a gente pode sentir, tirando a dor da morte, mas a dor de perder alguém que a gente ama porque não fizemos o que era necessário no momento necessário é uma dor muito grande. Então que você possa aproveitar. Então, eu sempre deixo para vocês a seguinte frase: final de semana chegando, desconecta das redes sociais, conecta com o mozão, vai beijar na boca, vai curtir o final de semana, vai aproveitar cada momento, porque a gente não consegue voltar atrás, a gente não consegue voltar no tempo para poder mudar as decisões que nós tomamos. Não deixa de briga, vai se conectar, vai beijar na boca, sabe? Olha para essa pessoa e diz assim: eu quero passar o resto da minha vida com você, então vamos brigar para quê? Vamos deixar a briga de lado, vamos conversar, vamos resolver o problema, mas nós não vamos brigar. Que você possa construir um final de semana delicioso com essa pessoa que você ama e aproveite todos. Para quem está acompanhando no YouTube, quando eu falo aproveitar o final de semana, eu acho que a pessoa para, mas eu estou assistindo aqui numa segunda-feira. É porque esse episódio ele vai ao ar toda sexta-feira, tanto no YouTube quanto no canal do podcast Spotify. Então, por isso que eu estou me referindo à sexta-feira, mas é muito bom ter você aqui, é muito bom ter você me acompanhando e poder construir comigo, juntos, um relacionamento saudável, um relacionamento feliz e duradouro. Até o próximo encontro, vamos juntos!